Vamos retomar os trabalhos. Pediria que todo mundo sentasse, se acalmasse. Tranquilo. Vamos sentar, pessoal, para a gente poder começar e não atrasar o andamento. Para a gente poder se liberar cedo, o mais cedo possível. Bom, pessoal, então agora no turno da tarde a gente vai, depois da mesa de conjuntura, dos debates iniciais aí que teve, as falas, enfim, vamos entrar propriamente no ponto central do encontro, tá? Que é a implantação do INSS digital como um instrumento, né, para a modernização do INSS, um novo modelo para o INSS, tá? E as consequências para a carreira disso, discussão, então, propriamente das perspectivas para a nossa carreira de técnico, analistas, né, do seguro social. A pergunta que se faz inicialmente é: o programa INSS digital, ele é inclusão ou uma exclusão digital? Essa é a reflexão que a gente quer propor nessa mesa, tá, com o relato dos colegas, para podermos avançar depois na próxima mesa adentro da questão da carreira propriamente dito. Tá? Então, assim, eu vou tomar a palavra nesse momento, depois eu passo para o Marcelinho, para a Thaís. Eu tenho passado nos locais de trabalho e tenho conversado com o pessoal a seguinte situação. O INSS digital, ele não é isolado. Ele é um programa do governo. Ele é um programa de informatização que está sendo aplicado em todo o governo federal, e não somente no INSS. No INSS, ele ganhou o nome de INSS Digital. Esse programa, ele tem dois grandes pontos. Um visível, e que nos é apresentado, né? E o outro que está correndo e não nos é apresentado. Eu digo para o pessoal, eu comparo com iceberg, né? Uma parte visível, outra invisível. A parte visível é o processo eletrônico, é o teletrabalho, é o meu INSS, né? É a discussão de metas, reestruturação da legislação. Essa é a parte que nos é apresentada. E nos é apresentado de uma forma positiva, porque atende um anseio nosso, tá, de uma dor causada pela própria administração. Isso a gente tem que ter em mente. Os problemas que nós enfrentamos enquanto servidores da casa são e têm origem na falta de cuidado que a administração teve com o seu quadro de pessoal, com a estrutura do INSS e com o desmonte que nós sofremos, que é uma sistemática governamental, como foi dito hoje de manhã. Dentro dessa parte visível, né, nós temos o processo eletrônico, que consiste basicamente em extinguir o processo físico, né, acelerando a entrada de processos e facilitando para a sociedade como um todo a busca pelos seus direitos, né? A falta de servidores dentro do INSS é uma trava para a sociedade na busca por seus direitos.
Vejam que nós não temos culpa disso. Tá? Isso é uma questão de política de governo. Tá? O meu INSS, que é outro ponto, né, que está visível aí, ele tem um caráter de educação previdenciária, entre aspas, porque ele está excluindo o cidadão do acesso à informação que ele tem direito. Ele não está sendo complementar ao atendimento previdenciário. A gente está mandando o cidadão embora, porque nós não temos capacidade e condições estruturais de atendê-lo. Isso é resolver o problema? É outro ponto para reflexão. Tá? Teletrabalho. Como muito bem dito pelo colega lá do TRF, né? No INSS, a gente teve a apresentação do teletrabalho de forma unilateral. Vejam que o colega ali ressalta que no TRF houve um conjunto de áreas envolvido na criação do teletrabalho, né? Com equipes multidisciplinares e entre setores. Tá? O teletrabalho pode trazer vários problemas, como o próprio colega relatou. E nada disso o servidor participou, dessa construção. Simplesmente foi apresentado e a gente acha bom, porque a gente está numa situação desesperadora nos locais de trabalho. O papel do sindicato é trazer essa discussão. É mostrar para a gente, todos nós servidores, temos que discutir os nossos processos de trabalho. Que é isso, na prática, que está sendo tirado. O controle que a gente tem sobre o nosso trabalho. Quando nós não temos controle sobre o nosso trabalho, nós temos um esvaziamento das nossas atribuições e perdemos a nossa relevância perante a sociedade. Não há necessidade do governo manter uma carreira, né, que não tem nenhum caráter social, nem para arrecadar, nem para pagar. Convenhamos. Então, eu vou abrir espaço para o Marcelinho trazer aqui o histórico dele dentro da carreira, dentro do INSS, para a gente ver como esse é um processo de longo prazo, para depois entrar nas outras questões que estão permeando o INSS que a gente não está vendo, tá? E que nós queremos trazer aqui para a discussão. Então, Marcelinho. Boa tarde, gente. Hoje a gente está saindo com a implantação do INSS digital de um modelo presencial, né, previsto na Constituição de atendimento gratuito e universal e de previdência pública. O modelo atual hoje, o cidadão ele é atendido na agência, no setor de orientação e informação, ou ele é atendido no agendamento. O modelo digital, como o governo coloca, que ele vai continuar sendo gratuito, etc., não é isso que a gente vê. Na prática, pelo menos lá em São Paulo, quando a gente atende o segurado, pessoas cobrando de R$20 a R$50 para ir no INSS com procuração para emitir a senha, e depois de R$50 até R$200 para emitir o CNIS. É isso que a gente vê. Uma outra situação que a gente vê também, quando a gente fala para o cidadão assim, liga no telefone 135. Muitas vezes esse cidadão ele não mora perto de onde tem um orelhão. E mesmo quando tem um orelhão, esse orelhão muitas vezes não funciona. E aí ele é obrigado a ligar do celular dele. Ele chega lá na agência para nós dizendo que não consegue ligar no 135. Muitas vezes porque nós sabemos que o cidadão não tem crédito no celular. E no telefone isso é cobrado, né? Então, a gente descaracteriza todo esse conceito previsto na Constituição de previdência pública e gratuita, né? E com essa dinâmica nova de atendimento, que eu acho que todas as regionais, todas as superintendências estão passando, o cidadão ele não é colocado mais para dentro da agência se ele não tiver agendamento. Muitas vezes, até para informação, a gente tem relatos que o cidadão ele é direcionado para a central Meu INSS, né? Então, essa é uma realidade que ocorre.
E aí também a questão dos acordos de cooperação técnica, né? A gente estava conversando na hora do almoço sobre a possibilidade de fraudes que nós vamos ter aí. Principalmente cidadãos que moram em regiões ribeirinhas, pessoal que é rural, né? Então, a possibilidade que se abriu para a fraude, isso é um negócio muito grande. O colega colocou aqui, na época lá do kit segurado, né? Eu entrei no INSS pouco depois do fim do kit segurado. E a gente está voltando lá ao que era antes, né? A possibilidade de abrir para a fraude. Hoje, as agências que já estão no modelo digital, qual a forma do cidadão ser atendido? Ou ele é direcionado para o meu INSS, ou ele faz o protocolo no GET, né, dentro da APS, e aí precarizando ao máximo as nossas atividades. Por quê? Grande parte dos locais, isso aí já é uma política, inclusive, do governo, do INSS, contratar mais estagiários para fazer o protocolo. E, assim, muito me entristece colegas dizendo que esse serviço que a gente faz hoje, que é o protocolo, atendimento do cidadão, o estagiário pode fazer, né? Dentro da nossa carreira, está lá o protocolo de benefício, né? Então, na hora que eu passar na outra parte, eu vou falar para vocês um pouco da experiência que eu tive com relação quando eu era contratado. E aí, além desses dois modelos, o modelo de ACP e a dificuldade de acesso ou direcionamento dos segurados a terceiros. O Tiago colocou bem aqui a questão do PEP. Desde quando eu entrei no INSS, eu sempre fiz o PEP. E eu lembro que os servidores que me orientaram no PEP sempre falavam assim, olha, em todas as nossas palestras do PEP, nós vamos dizer para as pessoas que elas não precisam pagar ninguém, elas não precisam procurar ninguém, que a Previdência é pública, gratuita, e o cidadão tem direito a ser atendido sem pagar e sem ter intermediários. Nesse novo modelo, que não é um modelo em muitos lugares que está sendo implantado como complementar. Os colegas aqui trabalham em agência e devem ter relatos de agências que se negam muitas vezes a colocar o cidadão para dentro e direciona para outras agências, né? A minha agência é uma agência na região norte de São Paulo, é a maior agência da região norte, e aí a gente tem essa realidade lá. O cidadão dizendo que tal APS não atendeu e falou, vai lá na APS da Taliba que lá eles atendem. Então, com o modelo digital, isso vai piorar ainda mais para esse cidadão que não tem condições de acesso. E aí, nesse modelo novo que se criou, os processos todos, hoje físicos, em alguns lugares, né, virtuais, em outros, eles vão parar todos lá na nuvem. E nós temos assim uma reflexão a fazer. Nós participamos dessa discussão com relação à implantação do INSS digital? Quais são as metas que vão ser definidas para cada servidor trabalhar? Recentemente, vocês acompanharam aí que saiu um memorando direcionando para que as superintendências possam definir essas metas, né? Em nenhum momento, nenhuma entidade foi chamada para conversar. Em nenhum momento, nós participamos de reuniões. Eu acho que a grande maioria de nós não participamos de reuniões. E aí? Nós vamos fazer 10 processos por dia? Vamos fazer 6? Esses processos, hoje, eles estão sendo trabalhados no polo, mas a gente sabe que a ideia do governo é que esses processos todos eles sejam distribuídos a nível Brasil, né? A hora que isso acontecer no primeiro momento, nós vamos perder muito a especificidade do nosso trabalho. A gente conhece o nosso segurado no dia a dia, na maneira como a gente atende, na documentação apresentada. Se fez um estudo no percentual de indeferimentos que esses processos vão ter, de prejuízo ao cidadão, em nenhum momento nós vimos essa discussão apresentada pelo governo, né? Como o colega aqui falou também, de que forma será o controle dos processos de trabalho, né? A gente imagina o INSS digital como
um atendimento complementar, ele não pode ser uma coisa que substitui o atendimento normal. Mas nós, enquanto servidores, enquanto trabalhadores, teremos controle desse processo de trabalho? É uma reflexão para a gente fazer. Eu entrei no INSS no ano 2001. Eu fui estagiário e contratado ao mesmo tempo. Eu tinha duplo vínculo. Trabalhava 4 horas como estagiário e 4 horas como estagiário e 6 horas como contratado. Como estagiário, na época, nós éramos obrigados a pré-habilitar benefícios. Tá? Eu entrei numa época que não tinha o SAB ainda, o pessoal fala que não gosta do SAB, mas quando eu entrei ainda não tinha o SAB. Era Prisma. A gente só pré-habilitava como estagiário. Como eu participei do processo seletivo pelo UNB, fui chamado como contratado para o cargo de recepcionista 1. E aí tinha um contrato que você assinava como CLT, e no meu contrato estava dizendo que eu tinha que só dar informação ao segurado. Fazer consultas básicas no sistema. Em nenhum momento o meu contrato dizia que eu tinha que protocolar benefício. 1 mês e meio se passou, e todos os contratados do Brasil foram obrigados a protocolar e conceder benefício. A meta era fazer de 30 a 40 processos dia. Sob pena, se você não fizesse os processos, você poderia ser demitido. E vários colegas foram demitidos. E aí hoje, quando eu vejo o governo dizendo assim, vamos contratar estagiários para protocolar o benefício, está fazendo aquilo que eu fazia lá. O estagiário está pré-habilitando um benefício. Né? E para o servidor é a mesma coisa. Né? Nós não participamos da discussão de quais serão as metas dentro do INSS digital, dentro do GET, para que a gente possa analisar. Então, daqui a pouco o governo coloca lá que é 6, mas quem te garante que daqui a pouco não vai ser 10, não vai ser 20? Nós não temos garantia nenhuma. Uma outra reflexão que eu faço é com relação à normatização referente ao INSS digital e teletrabalho. Hoje, nós temos mais de 10 normas do mesmo assunto. Não se preocupou, como a gente viu aqui no TRF, que é uma resolução única, definindo os procedimentos de trabalho. Né? E no INSS você tem portaria, resolução, memorando e afins. E isso é uma loucura para o servidor. Né? Então, mais uma reflexão para nós. E as nossas atribuições? Hoje, uma parte dos benefícios já estão sendo concedidos de forma automática. Né? B41, B80. Hoje, se você pegar um processo de aposentadoria que você analisou 10 anos atrás, você tinha lá um vínculo extemporâneo e que você pediu documentação para o segurado. A legislação te obrigou, sob pena, muitas vezes, de você, inclusive, ser responsabilizado por uma concessão indevida. Hoje, a Dataprév, a pedido do INSS, aplicou novos filtros nos vínculos. Então, hoje, se você abrir aquele processo, muitas vezes que você habilitou há 10 anos atrás, o vínculo não está mais extemporâneo. E aí? Como fica isso com essa automatização? Não vai demorar muito para que o B42 entre na concessão de forma automática. O que vamos fazer a partir daí? Se a gente não atende mais o segurado, porque o estagiário está protocolando. Se a gente não concede o benefício, porque o sistema está concedendo de forma automática. O que vamos fazer? Qual a perspectiva de carreira que nós queremos? Isso nós precisamos lutar para que a gente consiga definir, nesse novo modelo, quais serão as nossas novas atribuições. Aquelas atribuições definidas na nossa carreira, a partir do momento da implantação do digital, ela cai por água abaixo. Nós não vamos fazer mais nada daquilo. Uma outra reflexão que eu faço. O governo faz propaganda da análise e concessão de benefícios, mas dentro de uma agência, a gente só faz isso? Aonde fica o recurso? Aonde fica as milhares de revisões que vão ser geradas com a concessão indevida da renda do B41?
Quando que o governo fez algum tipo de propaganda na mídia, na imprensa, orientando que se o cidadão se sentir prejudicado no valor da renda do benefício de concessão automática, ele pode ir na agência pedir revisão? Eu avalio que está se pensando em economia. Todo mundo aqui que faz aposentadoria sabe que no B41, quanto mais tempo o segurado tem, se ele paga acima do salário mínimo de 94 para frente, o valor da renda dele vai aumentar 1% a cada ano trabalhado, acima de 70%. Né? Então, a ideia do governo é pegar o tempo mínimo de 15 anos e conceder o benefício de qualquer forma, de qualquer maneira. E aquele cidadão em tempo razoável, para chegar na agência, ele poder trabalhar, analisar os benefícios mais próximo da sua casa. Né? Então, a gente precisa diferenciar. O que a gente vê muitas vezes os colegas dizendo que quer trabalhar em casa seria o home office. Que o governo também não nos chamou para discussão, não apresentou de forma clara se é esse modelo, de fato, que teremos para o INSS, se é o modelo simples de teletrabalho, onde você vai poder trabalhar na unidade mais próxima da sua casa. Né? Então, esse tipo de modelo não está conceituado. E, mesmo se for conceituado, a gente pergunta, qual o critério de escolha dos servidores? Não temos isso definido. As competências necessárias para que o servidor possa exercer a sua atividade em casa, nós não temos. Como fica a questão dos custos de manutenção em casa? Eu vou usar o meu computador, eu vou usar a minha internet, eu vou usar a minha energia elétrica. Computador a gente sabe. Você compra um computador hoje, daqui 1 ano e meio, 2 anos, você é obrigado a trocar esse computador. Esse custo será assumido por você? Né? A gente acredita que sim, né? Porque se o governo não definiu isso... fora a internet, né, que você vai usar. Tem que ser rápida. 500 é o que usa lá nas agências, na grande maioria. Né? Qual a segurança dessa plataforma que você vai utilizar lá na sua casa? Hoje, nós trabalhamos dentro das agências com uma empresa, DataPrev, cuidando da manutenção e da segurança dos sistemas. Eu acho que em 17 anos que eu estou no INSS, a gente só teve, acho que 2 ou 3 invasões assim claras que a gente teve conhecimento. Mas quem trabalhou na DataPrev lá, né, de perto, sabe que a nossa rede, a tentativa de invasão é diária na rede do INSS. Qual a garantia que você vai ter que a sua rede não vai ser invadida? E quando você estiver trabalhando num benefício, de repente um hacker invade sua rede e faz concessões e concessões de benefício lá na sua matrícula. Eu acho que em nenhum momento eu particularmente vi essa discussão no âmbito de INSS, de governo. Né? Nós não temos. Hoje, quando você tem uma dúvida de um processo, você, via de regra, você tem um gestor na PS, né? Se o gestor não conseguir resolver a sua dúvida, você vai lá abrir um consultário, etc. De que forma vai se dar o suporte nesse novo modelo de trabalho, seja em teletrabalho ou home office? Quem vai nos dar esse suporte? Hoje, a grande maioria de nós se usa das ferramentas virtuais que nós temos. Grande parte de nós se usa não do canal institucional, porque a gente sabe que ele não funciona e ele não está funcionando. A gente recorre ao WhatsApp e Facebook, não é isso? Quando a gente tem uma dúvida, a gente vai lá, posta lá no grupo do Facebook e vem lá milhares de respostas para nós. Mas isso não é uma ferramenta institucional, o INSS não reconhece isso. Você pode, de repente, pegar uma orientação que te deram no Facebook e você está aplicando um entendimento errado lá no seu processo. Né? Isso já acontece hoje. Com a questão do INSS digital e do teletrabalho, como vai ficar essa questão do suporte? Dentro da casa também, nós não temos uma política de treinamento. Né? Dentro dessa perspectiva, e aí o vídeo relatou muito bem da questão de adoecimentos, quem leu bastante sobre teletrabalho, fadiga, estresse,
sem uma política de reconhecimento do servidor, de treinamento, de capacitação, muitos dos nossos colegas vão acontecer o que o colega do TRF falou. Vão acabar adoecendo na sua própria casa, perto da sua própria família. Quando eu vejo assim os colegas dizendo: eu só queria que o teletrabalho chegasse para eu poder trabalhar na praia, poder lá conceder o benefício. Nós conhecemos os sistemas que nós temos, nós conhecemos a plataforma de rede que nós temos, nós sabemos a lentidão dos sistemas que nós temos. Esse processo todo, ele deveria ser trabalhado por etapas, né? O INSS deveria discutir conosco, discutir com as entidades, discutir com os servidores. Passaríamos por etapas até chegar à implantação disso, e o INSS digital ser uma forma de atendimento complementar. Na prática, não é isso que aconteceu. Está vindo tudo de uma vez. Quando uma PS vira a chave, existe ali um período de transição, mas é um período curto. Muitas vezes, colegas relataram aqui para mim. Uma colega do Ceará relatou que na agência dela, nenhuma das mesas das ilhas tem um segundo monitor. E eles já viraram a chave. Né? Como que você trabalha dessa forma? É difícil. E por último aí, eu acho que o colega colocou, e a gente precisa refletir. Hoje nós não temos uma política de atenção à saúde do trabalhador. Nesse novo modelo, a dinâmica de trabalho será muito intensa. Nós seremos cobrados com relação a metas. Né? Está se preocupando com esse trabalhador? Se desenvolveu dentro das normas, porque até agora eu não vi, dentro das normas que veio do INSS Digital, nenhuma norma, ou nenhuma resolução, ou nenhuma portaria voltada à atenção à saúde do trabalhador. Então, quando a gente pensar que é uma nova forma, estamos abertos à tecnologia, não somos contra a tecnologia, eu acredito que esses pontos que eu coloquei aqui, a gente precisaria refletir sobre eles. Tá bom? Obrigado. Só complementando, então, antes de passar para a Thaís, a questão da saúde do trabalhador, a gente vê e teve essa oportunidade de debater isso de manhã na conjuntura, o desmonte do serviço público. Porto Alegre fechou o serviço do CIAS, que era o serviço onde é que a gente tinha lá as perícias dos servidores, o acompanhamento psicológico, né, do serviço social. Não fechou efetivamente. Né? A unidade continua a existir, mas não tem médico para fazer a perícia. Porque o INSS retirou os médicos de dentro do CIAS. Isso ele fez a nível Brasil. Ele desmontou, o INSS desmontou o CIAS, que era um programa voltado para a saúde do trabalhador. Essa é uma amostra da diferença que a gente está vivendo. Onde num local, Serviço Público Federal, TRF, se pensou no coletivo, nos servidores, e no outro se implanta um programa similar, onde não se pensa no servidor. E a gente tem que, como o colega falou, correlação de força e organização. Acho que ele disse duas palavras muito boas ali. A gente tem que ter correlação de forças para ter organização para ter uma correlação de força e brigar pelos nossos direitos enquanto servidores. Da mesma forma, como o CIAS, nós tínhamos dentro das gerências executivas o SQVT, que era o Serviço de Qualidade de Vida do Trabalhador, desmontados igualmente. Então, para depois da fala da Thaís, né, a gente continua pondo alguns pontos aqui para a gente falar sobre essa questão de saúde do trabalhador.
Eu vou fazer uma complementação em relação aos comentários de vocês. No que diz respeito ao sistema, por exemplo, a parte do GET, que Marcelinho comentou, bom, fizeram e vieram nos perguntar a respeito, né? Vieram discutir como é que seria feito esse sistema, enfim. O que eu ouvi da gerência foi de que o CIB foi um sistema que ele foi encomendado completo. Então, ele foi feito um programa como um todo. E se deram conta que tinha muita coisa que não funcionava ali. Então, dessa vez, eles gostariam de fazer por etapas e, aos poucos, ir fazendo as adaptações e as correções necessárias. Em relação à concessão automática, por exemplo, das aposentadorias por idade, outro argumento, então eu sempre trago o outro lado, que é o lado que eu converso bastante com o pessoal da gerência, para entender como é que está funcionando lá e por que eles entendem dessa forma, ou por que é mais válido, é de que 90%, em média, das concessões de 41, por exemplo, isso foi falado no encontro com o superintendente em Caxias, é de que os benefícios seriam concedidos no salário mínimo, os automáticos. Ou seja, mesmo com os benefícios que seriam a minoria, que estão acima do salário mínimo, compensaria alguns erros, algumas revisões que os servidores teriam que fazer, e, então, valeria a pena essa concessão automática. E, desses 10%, muitos não têm conhecimento e também nem chegariam à agência para fazer essa revisão. Ou seja, iam acabar sendo prejudicados porque não têm a mínima noção dos seus direitos. Ou vão acabar caindo na mão de, enfim, advogados, despachantes, que vão acabar se beneficiando nesse sentido. Na parte que os dois falaram sobre atendimento ao público, que tem muitas agências que fazem questão de empurrar o segurado ou para outra agência, ou para fora da agência, agora, pelo menos, eu não sei a gerência Porto Alegre, não sei as outras, o atendimento espontâneo está sendo só das 7 às 13. A partir das 13 horas, agora, só entram os agendados. O que, de uma certa forma, com o REAT, a gente pensa, e aí, é turno ininterrupto? A gente fechar as agências às 13 e só entrarem os agendados? Qual seria o critério? É uma coisa a se pensar. Sobre teletrabalho e home office. Também não sabemos exatamente o critério. Pode ser na própria PS, pode ser no polo, pode ser na casa da pessoa, pode a pessoa que trabalhar num café. A gente não tem como saber, não teve critério sobre isso. Quem decidiria isso, né? Quem decidiria qual o critério para decidir se o servidor pode ou não trabalhar em casa? Pode ou não trabalhar no teletrabalho? Vai ser o chefe, o gerente, o superintendente? Vai ficar a cargo de quem isso também, né? Custos do teletrabalho. Sim, a gente, em todas as experiências que a gente viu, sim, as pessoas arcam com o seu computador, com a sua internet rápida, com o seu ar-condicionado, com a luz, e ainda a instituição acaba economizando, por exemplo, o vale transporte, né? Então, ainda não vai pagar o vale transporte, porque não vai ter necessidade. Outra observação. O colega do TRF4 comentou que os trabalhadores no teletrabalho e os na PS deveriam ter os mesmos direitos. Agora, a gente pensa em alguém que quebrou uma perna.
interpretação que se dava é bom, a pessoa não pode ir para a agência, não pode se locomover. E se ela quebrou a perna e está em casa? Será que vão afastá-la ou ela vai continuar trabalhando porque ela não vai precisar se deslocar? Outro pensamento. A pessoa está com um filho doente. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa se afasta para cuidar do seu filho, depois vai fazer uma perícia, enfim, vai levar o atestado. E agora? Agora o filho está doente, a pessoa vai continuar trabalhando em casa, cuidando do filho doente. Em relação aos protocolos no digital também, eles chamam, então, esses processos que caem no tal do tanque. Então, é um tanque que ficam os processos, e a intenção futura é de que eles chamem o tal do transborde. Então, como funciona? Como cada agência tem uma demanda específica, algumas agências atendem mais que outras, têm capacidade de trabalho maior, futuramente a intenção é essa, é distribuir os processos por todo o Brasil de uma forma mais igualitária. Mas agora, igualitária, alguém daqui vai fazer uma aposentadoria ou uma análise de alguém, um indígena, que a gente não tem conhecimento, alguém lá do São Paulo vai atender rural, que aqui a gente, no nosso interior, a gente tem muito conhecimento, então como seria isso, né? E em relação à visão, né, do pessoal da gerência, a explicação de que, bom, é uma impressão do segurado de que é bom o digital, porque ele vai agendar e ele vai ser rapidamente atendido. E naquela expectativa dele, que ele agendou para 1 ou 2 semanas, ele acha que vai sair aposentado. Então, ele chega lá todo feliz na agência e descobre que ele foi lá só para escanear os documentos dele. E daí a pessoa diz, bom, agora o senhor espere. O que acontece? Diz, não, o problema agora é colocar tudo para dentro. O que importa é isso, não interessa quantos vão ter no tanque. Porque daí o segurado não vai esperar só uma vez. Não vai ter aquele problema de segurado protocolar, fazer exigência, esperar. Então, dá uma impressão para o segurado de que seria uma coisa melhor. Melhor como? Porque eu acho que agora o segurado está esperando mais essa análise. Está esperando mais. Na parte de saúde, né, de qualidade de cadeira para o seu ambiente de trabalho. Então, acho que essas pontuações. Em relação aos depoimentos, depois tu vê, quer que eu converse alguma, acho que vai dar tempo. Quer dar uma passada e depois eu falo por isso? A Thaís tem alguns relatos. Um aplauso. A Thaís tem alguns relatos de colegas que já trabalham em outros órgãos com o teletrabalho, que depois ela vai passar para nós aqui. De repente, a gente até pode xerocar e, né, distribuir nos grupos. Mas, assim, pessoal, essa discussão que os colegas trouxeram, a gente tem muitas dúvidas, né? Vejam que nós não temos respostas e dúvidas. Mas por que nós temos dúvidas? Porque não há clareza. Não há transparência por parte da administração. E aí eu vou remeter ao vídeo do colega do TRF, porque eu acho que ele foi brilhante nesse ponto. Lá houve transparência, houve diálogo com os servidores, houve escuta dos servidores. Coisas que o INSS não está fazendo na implantação do INSS digital. Mal nós sabemos que o INSS digital é um programa que tem várias ações envolvidas. E não é só teletrabalho, não é só processo eletrônico. Eu tenho dito para os colegas, quando eu passo nos locais,
que existe uma parte submersa do INSS digital que não nos é mostrada e é guardada às 7 chaves, mas está acontecendo. É só acompanhar os normativos da casa. Vou citar alguns. Acordos de cooperação técnica, que é um dos mais ainda que temos informações. Tá? Automação dos processos de trabalho. Não, automação não é só concessão automática. Tá? Esvaziamento de atribuições, tá, dos servidores. E por que isso? Por que isso não é divulgado para os servidores, não é conversado, dialogado com os servidores ou com as entidades que representam os servidores? Porque isso faz parte da reforma da Previdência. O INSS é a autarquia que operacionaliza o sistema de previdência do país, as políticas públicas de previdência. Nós tínhamos um ministério, nós éramos Previdência Social. Hoje nós somos nem somos uma secretaria, porque a secretaria está na Receita. E ela não é Secretaria de Previdência Social, ela é Secretaria de Previdência. O INSS foi para o MDS, para que ali se construíssem sistemáticas que possibilitassem que o órgão tivesse um esvaziamento, tá? Que possibilitasse que os serviços prestados, porque sim, somos prestadores de serviço público, temos que entender isso, ter essa compreensão. Nós fomos contratados para prestar um serviço público. Tá? Para que os serviços públicos prestados por nós pudessem ser passados para uma rede, que pode ser para o município, que pode ser para o advogado, que pode ser para o sindicato e que pode ser para a iniciativa privada. Os bancos não têm essas centraizinhas de atendimento aí de empréstimo, caixa aqui, banco postal, essas coisas. Então, é muito fácil botar um banner INSS digital. E, a partir dali, emitir extratos, receber documentos, protocolar e jogar para dentro. Isso depende de legislação e que é a vontade do governo. Se ele quiser, ele altera. Essa história da gente se prender à autenticação de documento, fraudes, essas coisas, o governo não está interessado nisso. O governo mudou a sua lógica. Ele trata a Previdência como uma coisa de mercado. Essa é a verdade. É isso que está acontecendo. E nós estamos num processo de transição, onde nós éramos uma coisa e vamos nos tornar outra. E nesse processo de transição, não estão sendo dadas garantias reais. Existem coisas no ar que o pessoal anda ouvindo por aí nos cantos, que eu sei. Tá? Existem coisas, nuvens, né? Mas não existe nada concreto, nada real. Nada mudou nas nossas atribuições dentro da legislação. Em nenhum momento o governo chegou e disse para a gente, vocês serão isso, vocês serão aquilo. Não, simplesmente estados em base de dados cadastrais. E aí, de onde vêm esses dados cadastrais? Eu tirei aqui alguns que eu acho que são os mais comuns, mas é RAIS, CAGED, GFIP, E-Social, Serasa, SPC, né? Deixa eu ver o que mais. FUNAI, CAFIR, que não sei se eu já tinha falado. Enfim, uma série de bancos de dados com as nossas informações são agrupadas num sistema que vai fazer o reconhecimento. Isso vai acontecer hoje? Não. Daqui a 1 ano? Talvez. Daqui a 5 anos? Provavelmente. Há 10 anos atrás, você pensava em fazer transferência, pagamento, contratação de seguro-vida, seguro de carro, enfim, pelo celular? Eu acho que o Colombo usou muito bem aqui a questão dos bancários, porque eu falei em alguns lugares que eu passei, eu estou impressionado com o caixa eletrônico que o Banrisul tem.
Aquilo ali eu achei que é o fim tipo, não existe mais bancário. Porque o caixa eletrônico aceita que tu pague com moeda e te dá troco em moeda. Moeda, uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença. Uma moedinha do teu troco, a gente não reclama quando ganha bala em vez de moeda. Agora o caixa eletrônico tu pode pagar com moedas uma conta. E ele vai, se tu pagar com dinheiro que não é todo, ele vai te dar o troco com moedas. Para que vai se precisar bancário? Né? Então, assim, aí eu tive uma conversa num período de eleição aí, que eu era mesário com um colega que é bancário, ele disse que os bancos não querem saber mais de atendimento à pessoa física. O negócio deles é jogar todo mundo para a rede que eles criaram, que é essas redes de convênios com o mercado, porque dá para pagar a conta no Zafari, quem é de Porto Alegre aqui sabe, né? Tu vai no Zafari e tu paga a conta. É convênio com o banco isso. Sim. Tá? Então, assim, o banco quer ficar com a pessoa jurídica, que é o filé. E é nesse ponto que eu queria entrar. Estão tirando o nosso prato de comida. Né? E a gente tem que se organizar. Nós, servidores, temos que nos organizar. E por isso a discussão aqui no Rio Grande do Sul, por isso que a gente chamou esse encontro, porque a gente tem que se organizar para, nesse modelo, que eu acho que é irreversível, né, de informatização, enfim, porque isso é uma coisa da sociedade como um todo. As pessoas não aceitariam regredir nisso, mas a gente tem que garantir o filé, digamos assim. Como eles gostam de dizer, né, eles estão dizendo que... Porque todas as normativas, todas as resoluções, todas as portarias que saem envolvendo o INSS digital, em nenhum momento dão clareza de que o servidor vai ser preservado e vai ter garantias. Muito pelo contrário. Quando tu sai a dizer para os colegas que tu está fazendo esse trabalho de implantar o digital, que isso vai valorizar o concessor, que o concessor vai ser o top das galáxias aí, né? O concessor de benefício é... Quando tu diz isso para o colega vai se envaidecer. Quem não gosta, né? Pô, você é o cara, daqui a pouco eu vou ganhar uma valorização. Né? O governo está olhando para mim aqui, o meu colega está me dizendo, está vindo aqui implantar um programa do governo, está me dizendo que eu vou ser o pica das galáxias, desculpa o termo. Saiu sem querer isso. Tá, antes eu usei o outro termo para... Né? Mas, no conjunto da obra, por trás, e aí eu vou usar o termo sorrateiramente, o governo trabalha para concessão automática, sem o servidor concessor. Não há interesse do concessor. As normativas dizem isso. Há um grande esforço da Dataprev, INSS e Secretaria de Previdência para que seja automático a concessão, para que o nosso sistema, o sistema que vai ser da Secretaria de Previdência, interligue com o da Fazenda. E que possa as empresas de plano de previdência privada buscar essas informações sem necessidade do INSS. No modelo que está sendo preparado, e aí veio aquela discussão que o Daniel falou na parte da manhã, nós não temos espaço enquanto autarquia. Porque não há interesse de que nós, servidores do INSS, servidores da Previdência, operacionalizemos esses benefícios. Isso é para ser uma coisa direta entre sistema de previdência das empresas privadas, né? Eu não quero citar bancos porque é muito clichê, digamos assim, porque existem várias empresas de previdência privada, mas principalmente a rede bancária, né? Interligar que o sistema deles possa buscar as nossas informações e, se tiver como conceder aposentadoria para o cara, já conceda com a complementação. Previdência complementar.
E onde é que nós, servidores, vamos estar no meio disso aí? Esse é o ponto. O INSS estar sendo preparado para ser extinto. E eu falo para os colegas que eu não gosto de usar como exemplo negativo, mas eu acho que tem que ser usado, tá? O INAMPS, ex-INAMPS. Os colegas valorosos da saúde, que cuidavam das pessoas, simplesmente um belo dia alguém deu um canetaço. Óbvio que teve resistência, teve luta, né? Mas alguém chegou e deu um canetaço e disse: agora, quem faz esse serviço é a prefeitura. E vocês estão cedidos para lá. Ah, Osmar Terra? Olha, acho que eu falei, né, isso já. Osmar Terra, Beltrame, esse povo. Né? Estranho. Teoria da conspiração, como é que foi que o Daniel falou que o sindicato é... Mas é estranho, no mínimo, né? Lá na Esplanada é o Grupo Gafanhoto. Voltando para... Então, assim, a gente tem que ter eles como exemplo, né? E criar uma organização para que a gente possa discutir uma carreira. Se esse for o caminho do INSS, é óbvio que a gente vai fazer a defesa do INSS, mas a gente tem que ter o chamado plano B. A gente não pode ficar à mercê de decisões governamentais. A gente tem que ter organização, a gente tem que resistir. E não ser contra, simplesmente por ser contra, que eu acho que é o mais importante. Não podemos ser contra por ser contra. Temos que ser, se for para ser contra alguma coisa, a gente tem que saber o porquê somos contra. Temos que entender esse processo e defender. Com fundamentos, exatamente. Ou buscar a nossa inserção no novo modelo. Para que nesse processo a gente saia o menos queimado possível, digamos assim. Então esse é inclusive a próxima mesa é sobre carreira, né? Sobre a carreira propriamente dita, e a gente tem que entender o processo que o INSS está passando para poder discutir a carreira, né? É um processo de modernização que a gente buscava há muito tempo e era reivindicado, que é do processo eletrônico, para substituir essa papelada toda que fica em cima das mesas. É o processo do meu INSS, que complementaria o nosso atendimento para tirar aquele monte de gente, né? É o teletrabalho como opção facultativa, que nem diz o próprio Colombo aqui, né? É a complementação, tinha que ser um programa de complementação do nosso trabalho. E o que nós vemos o INSS implantar, e aí com o relato do colega aqui, é totalmente ao contrário. Há um desmonte interno de todo o nosso suporte, há uma transmissão de todo o nosso trabalho para uma rede, né? Vê que sobra gente e falta atendimento, né? Em alguns locais, não todos, obviamente, a gente começa a se dar conta do quanto aquilo era essencial para a gente. E isso é relatos que a gente tem buscado, né? Não é coisa da minha cabeça. As pessoas têm dito, não tenho mais, estou procurando o que fazer. Porque não tenho o que fazer dentro da agência. E quando tu não tem o que fazer no teu trabalho, tu se torna dispensável. É esse o X da questão. Garantir que a gente tenha o que fazer, uma atribuição. E aí a gente tem que conversar aqui na próxima mesa, eu acredito, e até eu queria fazer uma proposta para o plenário, de nós não abrirmos inscrição para fala nesse ponto agora e deixar para o final da próxima mesa. Não sei se temos acordo nisso, aí a gente abre para debater os dois temas que são correlatos.
né? A gente tem essa parte agora da estruturação do INSS digital, tem a parte da carreira e debate numa coisa só. Não sei se temos acordo. Tem acordo, pessoal? Então, vamos... Eu acho que agora a gente chama... Vou dar o microfone para o Marcelinho e para a Thaís fazer as considerações finais deles. E aí a gente chama a próxima mesa. A gente fala depois no final. Bom, gente, o intuito aqui da minha fala foi a gente poder refletir um pouco mais sobre a situação e a implantação do INSS digital. Eu acredito que a gente vai sair daqui enriquecido de ideias, informações, e eu acredito que só a força da nossa luta, da nossa resistência, é que vai poder fazer com que esse processo ele seja melhor estruturado e implantado. Eu agradeço a atenção de todos. Então, gente, eu busquei pessoas que quisessem vir aqui pessoalmente dar o depoimento. Enfim, por vários motivos, elas acabaram fazendo depoimento para mim por escrito de outros órgãos. Então, eu vou ler os depoimentos de 3 pessoas. Vão ser depoimentos breves. Cada um tem uma posição diferente e uma visão diferente sobre o teletrabalho. Alguns se adaptaram, outros não. Tem críticas, enfim. Então, vou começar. Uma só eu vou identificar porque ela autorizou, e outros 2 vão ser depoimentos anônimos. Inclusive, uma porque ela é um cargo de confiança e ela ficou um pouco insegura de acabar falando o nome dela. Segundo depoimento também é de um servidor do TRT4. O teletrabalho, modalidade de prestação de serviço realizada fora das dependências do tribunal, com utilização de recursos tecnológicos, foi instituído no TRT4 em 2013, de forma experimental. Em agosto de 2015, passou a ter um caráter permanente. O limite máximo de servidores em teletrabalho por unidade é de 30% da respectiva lotação. A adesão é facultativa, a ser adotada a critério dos gestores da unidade, em razão da conveniência do serviço, não constituindo direito nem dever do servidor. Por norma, os servidores em regime de teletrabalho têm que apresentar um incremento de pelo menos 15% sobre a produção considerada normal. Várias atividades do TRT podem ser exercidas à distância, como confecção de minutas, de sentenças, propostas de votos e de atos normativos, relatório, etc. Dentre essas, posso destacar a que realizo há mais ou menos 20 anos. Trata da elaboração de proposta de voto, que dá origem ao acórdão. Com o apoio do processo judicial eletrônico e da instalação do gabinete virtual em minha residência, laborei em regime de teletrabalho por cerca de 6 meses. Em 2 dias da semana, me deslocava ao TRT4 para efetuar a carga e a entrega de processos. Processo físico, já que o processo eletrônico dispensa a ida ao TRT. A partir dessa experiência, de um modo geral, penso que a avaliação do teletrabalho foi positiva. Como algo vantajoso para mim, considero, por exemplo, que o meu afastamento do ambiente de trabalho, em parte, se mostrou benéfico, na medida que, em casa, conseguia ter a concentração desejada para a realização das tarefas, algo que, por muitas vezes, não obtinha plenamente no gabinete, dada a agitação, com muita conversa paralela e telefone tocando. Também observei que a flexibilidade de horário para a realização das tarefas me permitia uma melhor qualidade de vida, pois reduzia o número de vezes que necessitava me deslocar para o TRT, o que implica menos estresse com o trânsito ou preocupação com o registro diário do ponto. Acrescento ainda que a liberdade para organizar o meu horário de trabalho da forma que melhor me beneficiasse, me propiciava atender outros compromissos, como os familiares, por exemplo, além de ficar mais próximo do meu filho, ajudando quando necessário nas tarefas escolares.
Todavia, há que se levar em conta algumas dificuldades que surgem quando o trabalhador passa a cumprir suas tarefas em casa. Ao me afastar do local de trabalho, também o fiz em relação a todo o ambiente que o cerca, como a interação com os colegas e com a chefia, e da instituição como um todo. Outro aspecto como desfavorável, e que foi o motivo real pelo qual deixei de trabalhar nessa modalidade, diz respeito às condições adequadas de trabalho. No TRT4, a administração disponibiliza equipamentos adequados para o servidor executar suas tarefas, observando, inclusive, recomendações ergonômicas, as quais não encontrava em casa. Por exemplo, meu computador era lento e, muitas vezes, tratava dificultando a realização da tarefa proposta. A cadeira era inadequada e faltava uma mesa apropriada para o trabalho. A substituição desses equipamentos implicava despesa e, para tal, naquele momento, não havia respectiva fonte para o custeio. Por isso, voltei a trabalhar da forma convencional, cumprindo horário e registrando ponto. A partir do aspecto que observei a partir de comentários com outros colegas, é que a necessidade de incremento da produção e o maior controle sobre o labor podem ser entendidos, às vezes, como um empecilho no desenvolvimento do trabalho, o que é compreensível, já que, no meu caso, o incremento de 15% na produção representava quase um dia a mais de trabalho por semana. Concluindo, penso que o teletrabalho pode ser muito vantajoso, no caso, tanto para o TRT quanto para o servidor. No entanto, não são todos os colegas que a esta modalidade de trabalho se adaptam, devendo ser levado em conta as condições de cada um. E, por último, é uma menina que trabalha no Ministério Público do Trabalho como assessora de cargo de confiança. Ela trabalha lá há 6 anos já. Quando eu ingressei no MPT, os processos e procedimentos eram físicos, embora já tivéssemos um sistema que controlava a localização dos processos e procedimentos administrativos. Exemplo, processos estão no gabinete ou na secretaria. Todos os documentos eram impressos, assinados, juntados aos processos ou procedimentos e depois movimentados por pessoas. Aqui entrava o trabalho dos movimentadores contínuos, que pegavam os processos, documentos, procedimentos de um lugar e levavam ao lugar que deveria ir para ter a continuidade. Esse caminho poderia levar entre um dia, numa visão otimista, até uns 3 dias. Ou seja, perdia-se tempo entre a chegada do documento, a autuação ou juntada e após o encaminhamento ao setor que daria andamento. Aos poucos, o nosso sistema começou a ter mais funções e todos os despachos, certidões, termos, relatórios passaram a ser feitos apenas de forma eletrônica. O procedimento continha documentos físicos ainda, mas os documentos novos eram eletrônicos. As petições encaminhadas por pessoas de fora do órgão eram recebidas no setor de protocolo e digitalizadas. Logo, teve uma determinação de que todas as coisas que ainda eram físicas fossem digitalizadas e arquivados os autos físicos, permanecendo apenas os eletrônicos. As pessoas de fora do órgão agora devem apresentar os documentos já digitalizados e, dependendo do volume de documentos, são aceitos CDs, pendrives, mas não documentos físicos, salvo raras exceções, por exemplo, uma documentação sigilosa que tenha que ser entregue em mãos. A partir da modernização completa do sistema, os andamentos passaram a ser mais céleres, pois não perdemos tempo com o deslocamento de pessoas, juntada de papel, etc. O documento chega no protocolo, isso já consta no sistema, os servidores já podem ver e dar o andamento necessário com apenas um clique ou poucos cliques. Tem quem diga que o trabalho aumentou, o que eu não concordo. O trabalho em si continua o mesmo. Tivemos algumas trocas de procedimentos. Exemplo, antes tinha que receber, colocar no sistema que recebeu, juntar, numerar, encaminhar para o movimentador, etc. Hoje, tem que ter um registro eletrônico, uma movimentação do processo de forma eletrônica. Na verdade, não aumentou ou diminuiu o trabalho, mas as coisas se tornaram mais rápidas e dinâmicas, e com isso elas voltam para a nova deliberação mais rápido também. Comecei a fazer o teletrabalho faz 1 ano e meio. A Procuradoria Regional do Trabalho
da 4ª Região fez parte do plano piloto do teletrabalho no MPT, para ver se daria certo e está dando. Temos um sistema de teletrabalho que me permite acessar todos os documentos que estão na rede de trabalho, além do sistema em si e do e-mail funcional. Posso fazer absolutamente tudo o que fazia na PRT do computador de casa, sem qualquer prejuízo de dados. A instituição expediu uma portaria regulamentando o teletrabalho, estabelecendo que, ao menos um dia da semana, a pessoa teria que comparecer no trabalho para uma reunião com a chefia imediata e que os custos decorrentes do teletrabalho são ônus do servidor que optar por ele. Exemplo, internet, equipamentos compatíveis com as especificações que nos foram passadas. Eu já tinha tudo em casa, apenas aproveitei uma tela extra que tinha em casa. Vantagens. Não perder tempo do dia com deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Para mim, certamente, a melhor vantagem, pois chego a economizar em torno de 1h30 que perdi em deslocamento. Celeridade e efetividade do trabalho. Permite que a pessoa veja o seu trabalho como um todo. Não é um processo ou procedimento que vais ver hoje e depois apenas daqui a 3 meses, porque depende de juntado, impressão, cópia, etc. Logo, ele volta para dar continuidade. A pessoa lembra com facilidade do que se trata, de onde parou e consegue fazer um trabalho mais efetivo. Permite sanar dúvidas de forma mais imediata por meio do Skype. Skype funcional. E-mail, consulta todos os processos e procedimentos de forma eletrônica, o que permite fazer o trabalho em qualquer lugar. Posso estar em casa, na casa da praia, etc., desde que tenha internet. Trabalhar em qualquer horário do dia, podendo ir ao banco no expediente bancário, ir à academia em horários de menor movimento, etc. Administrar a rotina sem estar preso no ambiente de trabalho. Desvantagens. Diminui o contato com pessoas que exercem o mesmo cargo, o que permite uma troca de experiências e informações. Diminui o contato com a chefia. A pessoa tende a não manter a postura adequada para o desempenho da atividade, o que pode levar a algum desconforto na coluna. Tentar escolher cadeiras e mesas com ergonomia adequada. E falta de contato com pessoas. Ela pôs uma observação também que os documentos eles têm que ter uma resolução maior e maior cuidado na digitalização para que seja possível a análise, para não ter que mandar apresentar novamente. Como já estou trabalhando de casa faz tempo, consegui ver que para mim era ruim ir apenas uma vez por semana. Estava sentindo falta de ver gente, de sair de casa, de me arrumar para trabalhar. Tento ir ao menos 2 vezes por semana, conciliando os dias que o chefe vai e que as colegas mais próximas vão. Caso a minha internet não funcione, tenho que ir até o trabalho. O mesmo acontece se o sistema estiver com algum problema de acesso no dia. Esses são os 3 depoimentos, então. Obrigada. Bom, gente, acho que essa mesa aqui tinha a missão de trazer relatos, mostrar o viés de forma mais técnica do que é a implantação do INSS digital, de quais são, o que está embutido no programa, para que aí a gente possa fazer a próxima mesa, que é a discussão de alternativas, a construção de uma pauta, né, que possa ser utilizada para que reivindiquemos essas melhoras. Porque, como vocês veem nos relatos que a Thaís leu e o colega trouxe ali, os problemas se repetem independente do local de trabalho. E como nós estamos começando esse processo, a gente tem que aprender com os erros dos outros e os nossos próprios erros. Então, essa era a proposta dessa mesa, era esclarecer, de um modo geral, o momento que a gente vive dentro da instituição, para que a gente possa, a partir de agora, então, debater alternativas, né, de resistência, de organização e de correlação de força com o que está posto aí para nós, enquanto servidores públicos do Seguro Social. Tá? Muito obrigado pela atenção. Vou chamar